discutimos a possível proposta do Renda Brasil. E eu ontem falei, tá suspenso. Vamos voltar a conversar. A proposta que uma equipe econômica apareceu para mim não será enviada ao parlamento. Não posso tirar de pobres para dar para paupérrimos. A questão do abono para quem ganha até 2 salários mínimos seria, um 14º salário. Não podemos tirar isso de 12 milhões de pessoas para dar para um Bolsa Família ou Renda Brasil, seja lá o que for o nome desse novo programa. Ou o Brasil começa a produzir, começa a realmente fazer um plano que interessa a todos nós, que é o melhor programa social que existe, que é o emprego, ou nós estamos fadados ao insucesso. Não posso fazer milagre. O presidente da República hoje, diferente do que vocês avaliaram hoje nos jornais, nas mídias sociais, eu acho que ele fez a análise correta. Não é simples acabar com esses programas mesmo, não. Eu acho que a gente vai ter que superar, sem dúvida nenhuma, esse debate, enfrentar esse debate, porque alguma solução para uma parte da sociedade, além do Bolsa Família, vai ter que se encontrar um caminho, né? E esse caminho vai ter que ser organizado dentro do teto de gastos do próximo ano. Eu já disse que nada que vá desrespeitar o teto de gastos será votado na Câmara de Deputados até o dia 1º de fevereiro. Então, dentro dessa realidade, e se está dado essa realidade, todos nós, em conjunto, temos que encontrar os caminhos para atender não apenas as 13 milhões de famílias que estão no Bolsa Família, mas, quem sabe, todo o cadastro único, que chega a mais de 25 milhões de famílias. Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o Horário de Brasília, seu podcast de política e economia aqui da CNN Brasil. Comigo, Daniela Lima, e com ela, Renata Agostinho. Oi, Renata, tudo bem? Oi, Dani, tudo bem? Com você? Um olá para todos os nossos ouvintes aqui do Horário de Brasília. Nunca antes essa apresentação foi tão verdadeira. Política e economia? Sim, esse é o nosso tema do dia. Nós vamos falar do embate, agora público, entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Antes que os entusiastas do presidente, do governo, os militantes mais apaixonados digam: lá vem esse pessoal da imprensa de ficar dizendo que tem problema, onde não tem problema, onde não sei o que. Antes de você fazer isso, vamos revisitar as declarações públicas, traçar uma linha do tempo e mostrar para você que sim, tá tendo um descompasso e alguém vai ter que se adequar. Conhecendo um pouquinho de política, eu acho que quem vai ter que se adequar é quem é mandado. Bom, então você vai ver que nas últimas 2 semanas, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes se estranharam publicamente. O auge ocorreu ontem, quando o presidente, num ato público, disse basicamente o seguinte: dei uma olhada no plano do Paulo Guedes para apresentar esse programa social que vai substituir o Bolsa Família. Renda Brasil, sei lá qual é o nome que tiver, fecha aspas, disse Bolsonaro. E do jeito que o Paulo Guedes fez, ele não vai para o Congresso. Eu não gostei, mandei fazer outra coisa e me trazer uma proposta até o fim dessa semana. Basicamente, foi isso que o presidente disse, que o ministro da Economia levou lá o projeto que ele está alinhavando, lapidando aí há semanas, que nós temos trazido aqui, inclusive, detalhes, dos planos da equipe econômica, que começou aí a passar para a imprensa um pouco a coluna vertebral do que seria esse Renda Brasil e como ele seria financiado. E aí o presidente chegou e disse que olhou e falou: não gostei, volta 10 casas e faz outra coisa. Para entender por que o Bolsonaro faz isso, a gente precisa voltar ao dia. Qual é o dia, Renata Agostinho? 11 de agosto. O que aconteceu nesse dia, Renata? O ministro Paulo Guedes saiu de uma reunião com Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e com Arthur Lira, que é o líder do PP, do Progressistas, na Câmara dos Deputados, e falou, entre algumas coisas, como reconhecendo a demandada no Ministério da Economia, que furar o teto de gastos é um caminho para o impeachment do presidente, e que algumas pessoas próximas, os ministros fura-teto, estavam levando justamente Bolsonaro para esse caminho. Se nós tentarmos, no ano seguinte, a esse ano, que foi excepcional, seguirmos com o padrão de gastos, nós vamos para o caos. E os conselheiros do presidente, que estão aconselhando a pular cerca e a furar teto, vão levar o presidente para uma zona de incerteza, para uma zona sombria, uma zona de impeachment, de irresponsabilidade fiscal.
E o presidente sabe disso. Isso, segundo pessoas próximas ao presidente Jair Bolsonaro, bateu muito quadrado. No dia seguinte dessa declaração de Paulo Guedes, que soou como uma ameaça, nós contamos isso aqui no horário de Brasília. Muita gente no parlamento, em outros poderes, falou: olha, ministro da Economia falar ele próprio em impeachment e admitir uma debandada em sua equipe por insatisfação com os rumos do governo é colocar o presidente na parede. Jair Bolsonaro, com um fígado de ferro, guardou esse momento, apareceu no dia seguinte ao lado do Paulo Guedes, fez uma declaração reafirmando o compromisso de seu governo com o controle fiscal, ou seja, dizendo que o governo não vai gastar mais do que pode, e saiu de fininho. Falou muito rapidamente, né, Renata? Saiu Paulo Guedes ao lado. Uma coisa que me chama muita atenção nessa cena, e o ouvinte pode revisitar, ela foi transmitida ao vivo aqui na CNN, provavelmente você acha lá na internet com bastante facilidade, é que o presidente termina seu pronunciamento, sai cumprimentando várias pessoas, Paulo Guedes sai atrás e o presidente, num primeiro momento, não se vira para cumprimentar Paulo Guedes. Me ficou ali a impressão de que tinha ficado uma ponta solta nessa relação. Pois muito bem, essa fala de Jair Bolsonaro no dia seguinte garantindo o compromisso fiscal soou como uma vitória de Paulo Guedes, mas de novo o presidente, fígado de ferro, guardou aquele momento, esse dia 11 de agosto, e deu o troco ontem, quando descartou praticamente tudo o que o time de Paulo Guedes tinha construído até ali a respeito do Renda Brasil. Teve um episódio importante aí nesse meio tempo também, Dani, que foi um evento no Palácio do Planalto. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou que o presidente nunca havia faltado com ele, né, na confiança. Bolsonaro, em seguida, ato contínuo, fez um discurso bastante elogioso à equipe econômica como um todo, aos planos desenhados aí para o enfrentamento da pandemia, e disse que estava ao lado de Paulo Guedes. Eu estou tão ligado ao Paulo Guedes, mas tão ligado, que eu moro no Alvorada, ele mora no Torto. Eu não sei qual ministro vai ser demitido na próxima semana pela grande mídia. Eu não estou esperando quem é a bola da vez. Dando ali, né, falando publicamente que Paulo Guedes estava no time e tentando acabar com essa boataria constante de que Paulo Guedes estava sendo fritado ou que ele teria ali uma saída do governo em breve. Pois é, a gente fica então nesse meio do caminho com essa troca de afagos, entre aspas, ou na verdade uma fala que soou ali também para algumas pessoas como cobrança, Paulo Guedes dizendo que o presidente nunca havia lhe faltado com a confiança e que achava que ele também não havia faltado com a confiança para com o presidente. Enfim, chegamos a esse dia, quarta-feira, dia 26 de agosto, no qual Bolsonaro descartou os planos de Guedes e aí você tem um turning point. Para quem analisa a política, o que o presidente fez foi deixar bastante claro, e isso foi expressado por Paulo Guedes em conversas que teve com alguns jornalistas, que, bom, quem foi eleito foi Jair Bolsonaro. Quem decide é o presidente. Aliás, essa é uma frase que Guedes usa sempre, né, Renata? Quando ele é, digamos assim, contrariado ou quando é obrigado a rever seus planos econômicos. Exato, Dani. E a gente viu, né, na quarta-feira, quando o mercado deu ali um pico de estresse, achando que, de novo, que Paulo Guedes ia sair, uma boataria muito forte. A gente viu uma operação, de um lado, ali dos assessores de Paulo Guedes dizendo, olha, pela enésima vez ele não vai sair, ele está cumprindo a agenda dele, etc. E nos bastidores, assessores, pessoas próximas, dizendo que, na verdade, foi o jeito ali meio bronco do presidente, é o jeito dele falar, que tem gente que diz que ele é grosseiro, mas é o jeito dele se expressar, que não tem uma crise, tentando jogar água na fervura. E colocando ali no temperamento do presidente. Como sabemos e contamos aqui, não se trata só disso, mas a operação no entorno de Paulo Guedes foi nesse sentido. A grande questão agora é saber como é que, o mercado vai reagir a essa nova fase, uma fase em que o presidente não tem pudor em externar seu descontentamento com os planos de Paulo Guedes, e 2, no momento em que o presidente está deixando bem claro que sua agenda política passou a ter bastante relevância nos cálculos sobre os rumos do governo. E quando eu falo de agenda política, eu falo dessa recuperação na popularidade. Jair Bolsonaro nunca, desde que foi eleito, teve uma avaliação tão positiva, e isso se deve ao auxílio emergencial, em grande parte. Também há uma mudança de postura, essa já abandonada, né, Renata, pelo menos no que diz respeito à imprensa. O presidente já no
governo chamou os jornalistas, todos nós, de bundões, o presidente já chamou o jornalista do Globo de otário, o presidente já disse que estava com vontade de dar porrada na boca, encher a boca de porrada do jornalista também do Globo, que perguntou por que Fabrício Queiroz depositou R$89 mil na conta de Michele Bolsonaro, a primeira-dama. O presidente nunca quis responder essa pergunta, ela segue, portanto, sem resposta, e toda vez que ela é feita, o presidente devolve com algum termo semelhante a esse: otário, vou encher sua boca de porrada, faz uma pergunta que preste, etc. Pergunta decente. Exatamente. Fabrício Queiroz é o calcanhar de Aquiles aí, tá muito claro, porque foi a prisão de Fabrício Queiroz que inaugurou uma sequência de quase 2 meses de silêncio de Jair Bolsonaro, e foi também uma pergunta relacionada à movimentação financeira de Fabrício Queiroz, que é suspeito de desviar dinheiro público, salário de servidores, uma série de servidores lotados em vários gabinetes, não só no gabinete de Flávio Bolsonaro, mas em gabinetes de outros integrantes da família Bolsonaro, para abastecer um esquema paralelo ali, que ainda não está muito claro para onde esse dinheiro ia. O Flávio Bolsonaro é investigado como beneficiário aí desse esquema, e também tem dinheiro de Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama. Essa pergunta o presidente não quer responder. Bom, o fato é que o auxílio emergencial e esse momento mais calmo de Bolsonaro acabou catapultando ali a avaliação dele, o que o presidente adorou. Claramente o presidente adorou. O presidente passou a viajar mais. O presidente tem ido bastante à região Nordeste. O presidente passou a dar valor a inaugurações. O presidente está fazendo discursos que, na verdade, vão contra, assim, muito do que ele falou durante toda a sua trajetória. Inclusive, ao descartar o plano de Guedes, ele diz: eu não vou tirar dos pobres para dar para os paupérrimos. E é um conflito com o discurso e a postura que ele teve enquanto era parlamentar. Lembrando, né, Jair Bolsonaro foi deputado federal por 28 anos. Ele só muda, inclusive, os seus posicionamentos sobre o Bolsa Família já ali na campanha e mais pro final da campanha, que ele vê que isso poderia causar um estrago político e ceifar as chances dele se candidatar. Mas uma pesquisa, se a gente for olhar lá para trás, entrevistas, vídeos do presidente Jair Bolsonaro, não vai ser difícil encontrar o deputado Jair Bolsonaro criticando, por exemplo, o Bolsa Família, dizendo que a pessoa que recebia o Bolsa Família não fazia nada, não contribuía para o país, ficava lá tendo filhos e o Estado dando tudo que ela precisava. Esse tipo de discurso foi muito comum na trajetória dele como parlamentar. O cara tem 3, 4, 5, 10 filhos e é problema do Estado, cara. Ele já vai viver de Bolsa Família, não vai fazer nada. Não produz bem nem serviço, não produz nada. Não colabora com o PIB, não faz nada. Fez 8 filhos. Aqueles 8 filhos vão ter que ter creche, escola, depois cota lá na frente. Pra ser o que na sociedade? Vai ser nada. Renata, vamos assim, em linhas bem gerais, explicar quais eram os planos de Paulo Guedes para o Renda Brasil? Vamos, sem deixar ficar chato, né? Então vamos lá. O Renda Brasil, que é esse programa que substitui o Bolsa Família, qual é o objetivo do presidente? Que já entendeu que esse negócio de criticar o Bolsa Família, né, ficou ali no passado, que agora não interessa pra ninguém, muito menos pra ele, criticar ou não oferecer esse auxílio aos mais pobres. O objetivo é turbinar o Bolsa Família, é aumentar entre 6 e 8 milhões o número de beneficiários, o que é bastante coisa, e aumentar o valor. Portanto, Bolsonaro, o antigo crítico do Bolsa Família, quer oferecer ao país um Bolsa Família do PT com mais gente e mais dinheiro. Para fazer isso, aí tem que saber de onde o dinheiro sai. Esse é o dilema hoje. Como no ano que vem todas aquelas regras fiscais chatérrimas, né, Daniela, voltam e não vai ter mais essa autorização para gastar adoidado como aconteceu nesse ano, precisa, então, saber de onde o dinheiro para dar para mais gente e mais dinheiro para cada um dos beneficiários vai sair. Bem, Bolsonaro quer que isso tudo aconteça e não quer desgaste político. E aí se tem um problema. O primeiro plano de Paulo Guedes? Olha, vamos fazer, dá para fazer. Como é que a gente faz isso? Nossa, olha, se olhar aqui, tem quase 3 dezenas de diferentes tipos de auxílio, de programas sociais, que ninguém sabe muito bem avaliar se eles alcançam o objetivo que eles têm, etc. Por que a gente não pega, então, e unifica? Acaba com vários deles, junta tudo num super ultra programa de renda mínima, né, de auxílio à população mais pobre e vulnerável do país. Essa era a ideia. Bolsonaro olhou e falou, veja bem, eu quero que aumente o valor, que aumente o número de pessoas, mas eu não
quero o custo, o ônus político de falar que eu estou acabando com programas como o abono salarial, que é uma espécie de 14º salário para quem ganha até 2 salários mínimos. Não quero o custo de anunciar que eu estou propondo acabar com farmácia popular, que é um programa que tem bastante adesão, faz muito sucesso. Então, Bolsonaro olhou e falou, quero uma outra solução. E agora Paulo Guedes está em busca dessa outra solução, né? Também em linhas gerais, Renata. Quais seriam os caminhos? Eles foram delineados de forma mais ou menos clara, né? Ontem a gente trouxe essa apuração no CNN 360. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deu também pistas em sua entrevista coletiva. Aparentemente vai vir de um palavrão chamado desindexação de gastos. Explica aí do que se trata. A solução ali que agora a equipe econômica está mirando bem, se eu não posso mexer agora nos programas sociais, então eu preciso achar espaço dentro do meu orçamento, digamos, normal. Outras coisas que eu gasto e que não seja ali, que não sejam direcionadas para a população mais pobre. Onde eu posso mexer? Aí vem um problema grande, porque a gente tem o teto de gastos e a gente tem uma limitação para despesas do governo no ano que vem. Para vocês terem um pouco de ideia, a gente não viu o orçamento de 2021 ainda. Ele está sendo elaborado pelo governo, vai ser analisado e aprovado no Congresso até o final do ano. Mas no ano passado, essa continha, assim, tudo que o governo poderia dizer para onde vai do orçamento, decidir por ele mesmo, foi menos de 100 bilhões de reais. E a gente está falando de um orçamento total de 2020 que é acima de 1 trilhão de reais. Então, para vocês terem ideia de que esse espaço é muito, muito curto. O cobertor é muito curto. Então, onde que a equipe econômica está olhando? Olha, e se a gente mexer numa regra que é a indexação dos salários do funcionalismo? Ou seja, todo ano os salários dos servidores são reajustados pela inflação. É isso que a gente está falando quando a gente fala de indexação. E no caso, a desindexação é acabar com essa regra. Isso permitiria o quê? Que gestores, o governo, governadores, etc., não fossem mais obrigados a dar esse aumento, que é um aumento automático. Todo ano vai e fica maior o salário e a despesa como um todo, independentemente de se a receita com a arrecadação, né, ela subiu ou não. Então isso provocaria ali uma trava nesse aumento de despesas e nos salários. Com esse dinheiro que não vai ter que ser gasto a mais, a equipe econômica olha e fala, então vamos pegar essa conta aqui, essa projeção, e vamos colocar no Renda Brasil. É popular, Dani? É aquela coisa, né, Renata? Você vai mexer com uma categoria que é muito, muito, muito organizada e que tem dado mostras aí de sua força. A principal foi ali dada no Senado, quando o Senado decidiu derrubar um veto do presidente que travava reajustes ao funcionalismo até 2021, exatamente para tentar equacionar os gastos num momento em que o governo teve que gastar muito dinheiro que não estava previsto, para tentar controlar a pandemia. Ou seja, é vespeiro. E vespeiro no Congresso leva tempo para discutir. Por isso, qual é o caminho que está delineado até agora no meio dessa queda de braço? Bolsonaro quer o auxílio emergencial prorrogado até dezembro, num valor que Paulo Guedes estava falando em 247, Renata? Cerca de 250, com um teto máximo de 270. Mas o presidente está achando o quê? Pouco. É muito pouco. O presidente quer pelo menos R$30 a mais, então está tentando fechar aí o auxílio emergencial até dezembro no valor de R$300. E a gente vai aí ver se a equipe econômica consegue fazer a mágica de fazer esse dinheiro caber dentro do orçamento. Para os críticos de Paulo Guedes, não precisa de grandes esforços, porque, afinal de contas, você tem esse orçamento de guerra, que é o quê? Esse orçamento que foi autorizado pelo Congresso para o governo poder gastar fora dos limites que estão estabelecidos num orçamento normal, no orçamento anual, o orçamento que todo ano o governo e o Congresso negociam para fechar. Por isso ele é chamado de orçamento de guerra, o orçamento da guerra contra a Covid. Então o auxílio emergencial está vinculado à mitigação dos efeitos da Covid na economia, entraria aí, portanto, esses R$300. Basicamente o que Bolsonaro quer é auxílio emergencial até dezembro e um projeto para a Renda Brasil a partir de janeiro. Quem é que vai sair vencedor dessa queda de braço? A gente ainda não sabe.
sabe. É importante acompanhar o humor do ministro Paulo Guedes. Ontem, depois da bronca pública do presidente, os auxiliares de Guedes saíram ventilando que, olha, é assim mesmo, o presidente tem o jeito dele, é ele quem decide. Nós temos vários cenários, estamos esperando aí, vamos apresentar para que ele escolha o que entender, o que julgar melhor. Mas o mercado reagiu bastante nervoso, temendo ali uma saída de Paulo Guedes, o que até o momento não está no horizonte. Perfeito. Acho importante aqui uma explicação, porque são dois debates diferentes, digamos, que poderiam ser feitos de forma completamente independentes, mas estão sendo travados no mesmo âmbito. Uma coisa é o auxílio emergencial, aqui aprovado pelo Congresso para auxiliar as famílias durante a pandemia, no valor de R$600, seriam 3 meses, e aí fez muito sucesso. O Dani falou há pouco, né, de como isso ali abriu os olhos do presidente para uma política de assistência social, porque rendeu frutos, rendeu popularidade, e aí então foi prorrogado por mais 2 meses. Outra coisa é o novo Bolsa Família. E por quê? A primeira é que o novo Bolsa Família depende necessariamente de uma aprovação pelo Congresso, um debate mais amplo, porque ela é uma receita que se torna permanente nos próximos anos. O auxílio emergencial é só para esse ano. E aí entra essa questão do orçamento de guerra. Como é nesse ano e como é para medidas de enfrentamento à pandemia ou as consequências econômicas dela, você não tem nenhum problema. Você pega e coloca ali nesse orçamento de guerra. Coloca mais déficit nesse ano, já está na conta que a gente vai ter aí uma conta muito no vermelho em 2020. Qual é a questão? Por que está todo mundo debatendo junto? Porque a ideia debatida ali entre Paulo Guedes, da equipe econômica, é que você case mais ou menos esses valores. De preferência seja o mesmo valor, que agora no segundo semestre, a partir de setembro, quem recebeu o auxílio emergencial já vai ter ali uma sinalização do que vai receber no início do ano que vem, que é esse novo valor do Bolsa Família. A ideia é que não seja ali uma queda abrupta, a pessoa perca muita receita de um mês para o outro. Então você tem ali, de alguma forma, um desmame desse valor de R$600, que pode parecer muito pouco, mas para a maior parte da população brasileira é muito dinheiro. E é muito acima do Bolsa Família, né, que hoje paga aí menos de R$200. É isso, média R$170, R$190. A gente vai ficar no encalço desse desenlace aí, ou desse enlace, desse reenlace do presidente Jair Bolsonaro com o ministro Paulo Guedes. E eu havia dito a Renata que hoje acho que a gente deveria focar o podcast só nisso. Mas, Renata, queria fazer só um registro muito rápido e queria te ouvir sobre isso. O caso da deputada Flor de Lis, que está sendo acusada de ter mandado e envolvido filhos, inclusive netos, filhos que ela adotou, a maioria tem também biológicos, enfim, é uma confusão. Ela tem mais de 50 filhos ali sob sua guarda, enfim, acusada de matar o marido, que era pastor, ela também uma pessoa que construiu a vida política por meio da igreja e tá aí agora acusada de ter mandado um dos filhos matar o marido. Detalhe, tomou mais de 30 tiros o pastor Anderson, que era aí marido dela. Antes, segundo a acusação feita publicamente aí pela polícia, pelos investigadores, havia tido pelo menos 6 tentativas de envenenamento de Anderson. E isso tudo ali descrito em mensagens como uma saída para o divórcio, que poderia chocar ali a comunidade da igreja dela. Uma igreja que inclusive mudou de nome para poder se desvencilhar dela. Por que eu acho importante a gente tratar sobre esse assunto? Flor de Lis virou filme, estrelado por vários artistas importantes do Brasil que trabalharam de graça para contar a história dessa mulher aparentemente muito generosa que estava ali botando em sua casa mais de 50 pessoas em situação de vulnerabilidade, pobres, ela da favela também, da comunidade do Jacarezinho, salvo engano, no Rio de Janeiro. Fundou aí uma igreja que levava seu nome, tem uma série de fiéis, tinha esse marido que antes foi namorado de uma das filhas dela e aí depois vira marido dela, e esse cara é assassinado, aparentemente, segundo a acusação, amando dela. Por que eu acho essa história impressionante? De novo, roteirista de Brasil, né? Dessa vez, bastante macabro. Mas é porque ela une muitas pontas, né, Renata? O uso da religião como instrumento para ascensão na política, para manutenção de poder na política, e como todas as vezes que a gente olha para esses elementos, muitas vezes a gente subestima, né? Igreja é de
dinheiro, bastante dinheiro. Igreja é poder, igreja é influência política. E aparentemente o pastor Anderson, então marido da Flor de Lis, foi assassinado porque era ele quem comandava com mão de ferro todas essas pontas. A ponta do dinheiro, a ponta do poder e a ponta da estratégia política. Essa história é muito horrorosa sob muitos aspectos. Que bom que você trouxe, porque é claro, né, que esse tipo de enredo, você falou macabro, eu acho que é uma palavra adequada, a gente não vai ver em todas as igrejas, não se trata disso. Mas a forma como o discurso de Flor de Lis ruiu e esse conflito extremo com a imagem que ela queria passar, a forma como ela catapultou a carreira política dela em cima desse discurso e da pregação. E essa contradição que eu acho que não precisa seguir a igreja, qualquer que seja, para ver que há ali um profundo conflito com o que ela dizia acreditar, né? Nenhum cristão vai defender um assassinato, muito menos do marido, né? Da pessoa que se diz que ama. Então, esses são elementos ali de um caso que mobilizou muito essa semana, mas eu gostei muito da forma como você trouxe pra gente olhar esse uso político da fé sempre muito de perto. Renata Agostini, muito obrigada. Nós nos vemos aqui na semana que vem, no horário de Brasília, com mais episódios. Vamos acompanhar aí essa pendenga entre o presidente Jair Bolsonaro, seu ministro Paulo Guedes e o que mais vier, porque, né, o roteirista de Brasil nunca para. Não para. É isso, Dani. Até quinta que vem. Até lá, amigos, ouvintes daqui do horário de Brasília. Beijo! Beijo!